Hey, what's up, guys? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Dina Batista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo to be no passado. O verbo to be, além de verbo principal, ele também tem a função de auxiliar. Mas o que é um auxiliar? É aquilo que indica o tempo verbal em que a frase está sendo construída. Mas antes de começarmos a aprender a conjugar o verbo to be no passado, vamos recapitular as pessoas, o sujeito que acompanha o verbo. I é a primeira pessoa do singular e significa eu. E you, a segunda pessoa do singular e significa você. He é a terceira pessoa do singular e significa ele, usado apenas para pessoas. She é a terceira pessoa do singular e significa ela, usado apenas para pessoas. It é a terceira pessoa do singular e significa ele ou ela, mas não pode ser usado para pessoas. We é a primeira pessoa do plural e significa nós. You é a segunda pessoa do plural e significa vocês. E they é a terceira pessoa do plural e significa eles ou elas. Na aula anterior, na aula 1, onde nós tratávamos o verbo to be no presente, nós aprendemos a conjugar o verbo to be, as pessoas e o verbo. E agora, na aula 2, nós vamos fazer a mesma coisa, aprendendo a conjugar no passado. No próximo slide, você vai ver a diferença entre o verbo to be no presente e no passado. No presente, onde era I am, agora passa a ser I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. You are, you were. They are, they were. Preste bastante atenção no som. No som were é um som fechado, não é where. Where quer dizer onde. Were. Agora vamos aprender como conjugar o verbo to be no passado de forma correta e entender o que ele significa. Onde era I am, passa a ser I was. Eu era, eu estava. You are passa a ser you were. Perceba que a pronúncia é fechada. Were, not where. Where quer dizer onde. Were. You were. Você era, você estava. He is passa a ser he was. Ele era, ele estava. She is passa a ser she was. Ela era, ela estava. It is passa a ser it was. Ele ou ela era ou estava, singular. We are passa a ser we were. Olha o som fechado. We were. Nós éramos, nós estávamos. You are passa a ser you were. Vocês eram, vocês estavam. E they are passa a ser they were. Eles ou elas eram ou estavam. Então, para resumir, na comparação dos auxiliares no presente e no passado, fica assim. Onde era am, passa a ser was. Onde era is, passa a ser was. E onde era are, passa a ser were. Então, como I no presente é sempre seguido de am, no passado é sempre seguido de was. He, she and it no presente é seguido de is, no passado é seguido de was. We, you and they no presente sempre é seguido de are, no passado sempre seguido de were. Assim como no presente, no passado também não podemos esquecer da regra básica do you. Assim como you no presente sempre será usado com are, estando no singular ou plural, you no passado sempre será usado com were. You were late. Você estava atrasado. You were late. Vocês estavam atrasados.
E aí você se pergunta, mas como eu vou saber quando a frase está no singular ou quando ela está no plural? Isso depende do contexto. A situação que você está vivendo naquele momento, você vai saber se você está falando com uma pessoa ou com várias pessoas. Quando se trata do you, a regra é clara. You are no presente and you were no passado. Pois assim como não existe you is, também não existe you was. Agora, uma curiosidade do verbo to be, que já foi falado no vídeo anterior sobre a idade. É muito comum vermos brasileiros se referindo à idade usando I have, porque é assim que falamos em português. I have 20 years old. Eu tenho 20 anos de idade. Mas, na verdade, nós não temos a idade, nós estamos com essa idade. Então, como eu usei o exemplo do vídeo anterior, uma pessoa de 25 anos, ela não diz I have 25 years old, ela diz I am 25 years old. Essa regra, ela também é trazida para o passado. Por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, eu estava com 25 anos de idade. Long time ago, right? Muito tempo atrás. Então, quando as pessoas me perguntam quando você veio para cá, eu digo I was 25 years old. Eu estava com 25 anos de idade quando eu vim para os Estados Unidos. E não, eu tinha 25 anos de idade. Agora vamos aprender como usar o verbo to be no passado na forma negativa. I was not. Eu era, eu não estava. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. E assim como falamos no presente, no passado também existe a forma contraída, que é a forma mais curta e mais corriqueira de comunicação. Está gramaticalmente correta, mas não deve ser usada para inglês comercial. I was not passa a ser I wasn't. Apesar de S, ele tem o som do Z. I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Agora alguns exemplos para que fique bem claro para você a diferença do verbo to be no presente, no passado na negativa e no passado na forma contraída. Na frase I am tired, o que eu estou dizendo aqui? Que eu estou cansada. Quando eu substituo esse auxiliar am por was, eu passo a dizer eu estava cansada. I was not tired. Eu não estava cansada. E na forma contraída, significando a mesma coisa, I wasn't tired. Na frase she is tired, a frase está no presente porque o auxiliar está no presente, o verbo to be. She is tired, ela está cansada. Na segunda frase, o auxiliar está no passado. She was tired, ela estava cansada. Passando essa frase para a forma negativa, eu simplesmente acrescento not. She was not tired, ela não estava cansada. E she wasn't tired na forma contraída, significando a mesma coisa, ela não estava cansada. Agora iniciando a forma interrogativa do verbo to be no passado, exatamente como o verbo to be no presente, a regra é a mesma. Quando fazemos uma pergunta, o auxiliar passa para frente. I was passa a ser was I, o auxiliar passa para frente. Atenção nesse detalhe, was, apesar do som de S, na interrogativa ele vai ter o som de Z. Was I? You were you? He was he? She was she? It was it? We were we? You were you? They were they? Mas para ter a certeza de que você realmente entendeu essa regra, vamos dar uma olhada nos exemplos a seguir.
Na frase she was late, ela estava atrasada, eu estou afirmando que ela estava atrasada. Mas agora eu quero perguntar se ela estava atrasada. Não basta apenas fazer a entonação de pergunta, como é muito comum ver. É preciso mudar o auxiliar de lugar. Então, ao invés de she was late, afirmando, a pergunta fica was she late? E a resposta é yes, she was. Ou então, no, she was not. No segundo exemplo, they were late. Eles estavam atrasados. Eu estou afirmando. E agora eu quero perguntar, were they late? E a resposta, yes, they were. Ou então, no, they were not. Essa regra dos auxiliares é muito importante. Em inglês, o auxiliar que pergunta é o auxiliar que responde. Pergunta com to be, responde com to be. Was she okay? Yes, she was. Were they okay? Yes, they were. Were you okay? Yes, I was. Agora, para finalizar, um exemplo com todas as pessoas para ter certeza de que você entendeu a fundo essa explicação sobre o verbo to be no passado. Was I late? Eu estava atrasada? Yes, you were. Sim, você estava. No, you were not. Não, você não estava. Were you late? Você estava atrasado? Yes, I was. Sim, eu estava. No, I was not. Não, eu não estava. Was he ou was she late? Yes, he was. Yes, she was. No, he was not. No, she was not. Was it late? Quando se refere ao tempo, não a uma pessoa. Já estava tarde? Yes, it was. Sim, estava. No, it was not. Não, não estava. Were we late? Nós estávamos atrasados? Sim, nós estávamos. Yes, we were. No, we were not. Não, nós não estávamos. Were they late? Eles estavam atrasados? Yes, they were. Sim, eles estavam. No, they were not. Não, eles não estavam. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. A aula 1 foi sobre o verbo to be no presente. A aula de hoje, a aula 2, foi sobre o verbo to be no passado. E a aula 3 será sobre o verbo to be no futuro. Nos vemos lá.